Boa noite, boa noite. Deixa eu chamar quem tá aqui. Oi, boa noite. Todo mundo bem? Gente, estão me ouvindo bem? Boa noite quem tá chegando. Responde se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Jorge, sim, obrigada, Jorge. Obrigada. Gente, vou pedir um favor a vocês. Vamos aproveitar esse aviãozinho que tem aqui e vamos convidar pessoas para essa live que vai ser bem legal. Oi, Claudinha. Sempre aparecem essas coisas de solicitação sem ter, né? Engraçado. Aí a gente convida umas pessoas, né? Essa live vai ser interessante. Hoje eu tive um ataque de energia, sabe? Porque é engraçado quando a gente decide fazer uma live, principalmente. Oi, amor, tudo bem? Principalmente envolvendo a questão espiritual, as entidades começam a saber que vai ter live, que a gente vai falar coisas importantes e elas vão se aproximando, sabe? Mas principalmente vão se aproximando daquelas que estão precisando de luz, que é do campo espiritual das pessoas. E aí, muitas vezes elas ficam assim, tirando a minha energiazinha, sabe? Não por maldade, mas às vezes eu percebo assim que eu começo a ter ataque de alergia. Eu cheguei agora, tava assim, tava até falando com o Wilson no telefone, eu não parava de espirrar. Aí eu falei, opa, deixa vocês se afastarem um pouco para que eu possa fazer a live sem contribuição para todo mundo, né? Então, gente, primeira coisa que eu convidar, vou dar mais um minutinho, convidar vocês, convidarem pessoas para essa live que vai ser bem bacana. E aí a gente vai começar, tá? Todos estão bem? Boa noite. Quem está entrando, Irani, Flávio Souza, Rai Brito. Boa noite. Nossa, tem um monte de gente aqui que eu tô vendo pela primeira vez. No meu Instagram tem entrado muita gente. Bem-vindo quem tá entrando. Gratidão por estar me seguindo. Eu espero que a sua presença aqui eu seja um presente para você e que eu possa fazer você descobrir o presente que você é. Que a gente tem um presente para entregar a gente mesmo e ao mundo, e muitas vezes a gente desconhece sobre isso, sabe? Então, amores, bora lá. Primeiramente, queria agradecer a vocês por estarem aqui, né? Que bacana isso, essa disponibilidade de fazer com que aprender, conhecimento, muitas vezes liberta a gente, né? E o que acontece? Eu estou fazendo uns trabalhos de mentoria e algumas pessoas têm falado para mim assim: poxa, Marta, eu queria tanto participar dessa mentoria com você, eu queria tanto fazer uma constelação com você, mas a vida financeira tá pegando e tal. E
eu pensei, uma das coisas que eu fiquei pensando é, como eu posso ser contribuição para as pessoas que estão com a vida financeira, digamos assim, num interessante ponto de vista, sabe? Gente, o que acontece? Eu acho que tudo na nossa vida é reflexo do mundo espiritual. Primeiro, espírito precede a matéria. Espírito precede a matéria. Vocês estão falando aqui, me ouvindo num celular ou num computador, estou com luz acesa, estou no Wi-Fi. Por quê? Primeiro, alguém pensou sobre isso. A lei da eletricidade. Alguém pensou, descobriu uma lei que já estava disponível, né? Na verdade, a gente não inventa nada, a gente revela o que está disponível. Muitas vezes a gente acessa o que já está disponível. E por que a gente não está, acessando aquilo que está disponível? Porque a gente ainda não está na frequência correta. Então, assim, existem leis divinas. Exatamente, leis divinas. Não temos as leis do trânsito? Pois é. Também existem as leis divinas. Quando você viaja para uma cidade ou para um outro país, o ideal é que você conheça as leis daquela cidade, as leis daquele país. Por quê? Porque quer você conheça ou quer você não conheça, muitas vezes você infringe a lei e isso tem consequências sobre você, quer você saiba disso ou não. São as mesmas coisas, as leis divinas. E nós temos leis superiores e leis inferiores, tá? Todas são leis divinas. E cada lei, vou dar um exemplo, o que seria uma lei superior? Vou até perguntar, o que vocês acham? Oi, Alba, oi, Paula, oi, Isabel, oi, Vanilda. Deixa eu ver se quem mais chegou assim. Oi, Alcione, Denise, bem-vinda. O que para vocês seria uma lei divina superior? E o que seria uma lei divina inferior? Vamos lá, escreve aí para mim. Me dá um exemplo de lei divina superior e um exemplo de lei divina inferior. Tudo bem? Bem-vinda! Hoje eu tô de colinha. Boa noite, Denise. Oi, Edna. E outra coisa, gente, não tem certo nem errado, assim, no sentido, se você falar algo que de repente não é, tá tudo certo. A gente está aqui trocando uma conversa. Vamos lá. O que para você seria uma lei divina superior e o que para você seria uma lei divina inferior? Boa noite, Ana. Tudo bem? Bem-vinda. Quanto tempo, né? Fica com vergonha não, gente. Não, meu amor. Olha só. A Alba falou assim, lei divina superior é a lei do universo. A lei divina é a lei de tudo. Vou dar um exemplo, então, tá? A lei da prosperidade é uma lei divina. A lei da escassez é uma lei divina. A lei... Não. As leis divinas inferiores não são nossas crenças. Nossas crenças não têm nada a ver com leis, tá? Existem leis divinas, tá? Quando a gente fala assim, a Alba chegou depois, o espírito precede a matéria. O espiritual vem antes da matéria. Existem leis divinas superiores e leis divinas inferiores. Uma lei superior, lei da ação e reação, lei da abundância, lei do amor, lei da graça, lei da transmutação. Lei inferior, lei da doença, lei da escassez, entendeu? Então, assim, existem leis superiores e leis inferiores. Muitas vezes, nós estamos sob a influência de uma lei inferior, ou seja, a nossa vida não está fluindo na graça, nossa vida não está fluindo com dinheiro com facilidade e a gente não entende o porquê. Por isso que eu estou conversando sobre isso com vocês. Vocês
muitas vezes estão numa lei, sobre uma lei, entende? Cada lei, existem agências. O que significa agências? Agências são onde são seres que fazem com que essa lei seja cumprida. Leis superiores, seres de luz. Leis inferiores, seres mais densos, ligados à matéria, ligados à ilusão. Entende? Seres, às vezes, vingativos, seres que levam maldição. Então, assim, é muito importante a gente entender. Eu não acredito. Tudo bem. O fato de você acreditar ou não acreditar numa lei não significa que ela não vai deixar de se fazer presente na sua vida. O que acontece é que o conhecimento pode te libertar. Por isso eu trouxe alguns conhecimentos, né? Digamos assim, muitas pessoas às vezes falam assim: eu sou uma pessoa tão boa, mas tão boa. Por que eu sofro? Eu não fiz nada disso e estou sofrendo. E não posso chegar para a pessoa, vamos dizer, se a pessoa faz uma constelação comigo, eu posso abrir o campo espiritual dela, porque uma constelação sistêmica, a gente vê o campo espiritual. Na psicologia, um comportamento de uma pessoa, na psicologia, na psicanálise, o comportamento de uma pessoa é definido, assim, ele tem tal comportamento, eles definem por processos mentais. Essa pessoa é esquizofrênica, essa pessoa é bipolar, essa pessoa é narcisista. Eles definem por processos mentais através do comportamento. Na lei sistêmica... Boa noite, Paulo. Para quem não sabe o que é a lei sistêmica, estou falando de um processo terapêutico holístico que se chama constelação familiar, criado por um alemão que já faleceu, Bert Helling, tá? Então, na lei sistêmica, a gente olha o campo espiritual de uma pessoa, o campo sistêmico, aquilo que está além de processos mentais, aquilo que está mais além, mais profundo. E aí ele criou também umas leis, que a gente vai também falar disso. Mas as leis divinas vêm bem antes. Então, uma pessoa pode chegar para mim e falar assim: Marta, eu estou passando alguns desafios na minha vida, mas eu sou uma boa pessoa. Então, eu tenho que ter um olhar de perceber algumas coisas mais profundas. Esquece o que o seu cliente fala. Esquece o que ele fala. Você tem que ter um olhar, a gente às vezes tem que ter um olhar mais profundo. No meu caso, eu tenho que olhar o que acontece espiritualmente com a pessoa. Mas por que você faz o seu olhar? Primeiro, eu tenho dons espirituais, e porque esse é o meu propósito no mundo. Meu propósito no mundo é religar as pessoas ao divino. Não tem nada a ver com religião. Religar você ao divino através do despertar da sua centelha divina, da sua partícula divina. E o despertar da sua partícula divina não significa que você está ausente no mundo. Você pode pular carnaval, beber cerveja, ter um relacionamento afetivo se você escolher, fazer sexo, ser celibatário. Você pode ter helicóptero, morar numa cabana. Não é isso que vai fazer a diferença. Porque você pode ser o que você quiser ser. Isso significa que você pode ter abundância? Sim. O fato de você escolher estar tendo uma vivência de morar uma vida simples não significa que você não tem abundância. Significa que você, enquanto ser, escolheu aquilo. Quando você está escolhendo outra coisa, não tem capacidade de manifestar, é que você está sob uma lei inferior. Porque existem diferenças, tá? Aqui, no planeta, tem seres de luz iluminados que eles vivem só de respirar e enviar luz para elevar a frequência da Terra. Eles não fazem sexo, eles não têm relação, nem comem, tá? Determinados monges só vivem de luz. A função deles, enquanto alma, não é ter carro, não é ter helicóptero. Cada ser nasce, às vezes, com um propósito. O meu propósito é entrar aqui no mundo,
ser bem mundana. Eu sou uma pessoa bem mundana. Quem tem contato comigo, faz meus cursos, sabem disso. Mas ainda assim, falar, apesar de você ser mundana, você pode estar completamente alinhada com o divino e ser um canal do divino, um canal da luz, sabe? E usar a minha assinatura energética própria para trazer aquelas pessoas que eu tenho que encontrar e direcioná-las para o divino. Acordar esse lado de centelha divina que vocês já são. Ninguém está aqui ao acaso. Vocês precisam ouvir isso. Mesmo vocês que chegam depois, vocês não estão ouvindo isso por acaso. Então a pessoa chega e fala, mas por que minha vida não anda? Então tá, bora lá. Muitas vezes existem alguns aspectos porque tua vida não anda. Às vezes você fala, eu sou uma excelente pessoa e minha vida não anda. Aí eu te pergunto, diga-me com quem andas e te direi quem és. E isso é muito sério. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Existe a lei da frequência. Eu até peguei uma coisa, falando da frequência aqui, uma colinha. Ó. A frequência, na física, nos diz que há apenas uma energia. A física diz que há apenas uma energia. Mas em uma frequência diferente, essa energia é luz. A gente muda a frequência, ela vira eletricidade. A gente muda a frequência, ela gera calor. Essa mesma energia vira calor. A gente muda a frequência, essa energia vira som. Então, o que eu estou falando com vocês? Muitas vezes, a gente chega e fala assim, mas eu sou uma boa pessoa. Eu não entendo por que eu colho coisas ruins. Eu não entendo por que alguém está fazendo isso, está fazendo aquilo. E aí existe uma regra, algumas regras que pode estar fazendo. Diga-me, vou até repetir, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Por quê? Você é feito de frequência. O universo é feito de frequência. Se você escolhe, nós escolhemos andar com pessoas que não são éticas, com pessoas que passam a perna nos outros, com pessoas que fazem bullying no outro, com pessoas desonestas, com pessoas... não preciso falar. Oi, querido, tudo bem? Com pessoas que não têm uma ética, não é ser... Gente, olha só, ninguém é perfeito nesse mundo, eu não sou perfeito, mas existem algumas éticas. O que eu comecei falando? Chegou depois? Eu comecei falando, existem as leis universais superiores e inferiores. Todos nós estamos sob todas. O Criador, a energia pura, dê o nome que você quiser dar, divino, inteligência cósmica, fonte infinita, fonte pura, não importa o nome. Aquela energia primordial criou essas leis. Cada lei, existem seres que fazem essa lei ser cumprida. Seres que fazem essa lei ser cumprida. Quando você, não existe como você se ausentar de uma lei. Quando você recebe o sinal de que uma pessoa tem determinados comportamentos que se repetem, uma pessoa tem uma coisa de prostituição, ela tem uma área de prostituição. A área de prostituição, ninguém faz sexo com amor, faz sexo na sacanagem. Ao você ficar fazendo sexo na sacanagem, você vai baixar a tua energia, você vai entrar em frequências, não estou criticando, estou comentando, vai entrar em frequências de vibrações densas. Aí vamos dizer que você bebe, você abre teu campo e você tá com aquela galera que faz sexo na caixa sacanagem, você abre teu campo. Esses espíritos, muitas vezes você acessa demônios. E aí você fala, mas eu não fiz sexo, eu só fui lá. Você foi, mas você foi. Onde você está, tem todo um ambiente que você, ali espiritual. E você com campo aberto, porque você bebeu, ou por campo aberto, porque você tomou algum remédio. Às vezes não é só a droga ou o álcool que abre o campo. Às vezes um remédio antidepressivo abre um campo. Às vezes outros remédios abrem um campo. Abre um campo nosso espiritual. E aí o que acontece? Essas entidades ficam com você. E você vai andando para casa de mau humor, irritado, fica agressivo. E aí você chega e se torna um peso em cima da pessoa. Você se torna um peso em cima da sua família. E isso vai se acumulando e você não vai percebendo.
porque você está cego espiritualmente. E aí, o que acontece? A sua vida para de fluir. Muitas vezes até anda num lado financeiro, mas para de fluir em outro campo. E a gente acha que a gente pode fazer as coisas sem ter consequências. Tudo tem consequências, gente. Conhecimento liberta nisso. Às vezes, você acha que está indo um determinado... O fato de ter escrito que esse determinado lugar é espiritual, esse determinado lugar faz caridade, não necessariamente é espiritual e faz caridade. Quantas situações a gente vê de lobo com pele de cordeiro? Então, como eu posso saber? Por isso, você tem que trabalhar a tua percepção além dos olhos físicos. Todo mundo tem essa capacidade de percepção. O meu já está completamente desenvolvida, porque eu já trouxe isso de outras vidas. Mas é possível você trabalhar o músculo, assim como o braço vai ficando firminho, você vai trabalhando esse músculo de percepção, você vai entendendo que é importante que você tenha essa sensibilidade de percepção para que você não colha o que você acha que não plantou, mas você está plantando porque está andando em determinadas companhias, está frequentando determinados lugares. Entende? Então você está se tornando cúmplice espiritual da energia daquelas pessoas. Às vezes a gente se ferra na vida porque a gente está se tornando cúmplice espiritual da energia de certas pessoas. Por exemplo, quem se relaciona comigo recebe bênçãos. Por quê? Porque eu trabalho a minha frequência elevada. Entendeu? E normalmente eu mando na energia, porque eu trabalho elevando a minha frequência. A energia não manda em mim. Mas mesmo assim, quando eu vou trabalhar a energia densa de determinadas pessoas, eu sinto por quê? Porque as energias são mais densas. Aí, balança. Oi, Giuseppe, tudo bem? Então, amores, muito importante isso. Às vezes, você não está andando com boa companhia, não está nada disso, mas você está... aí eu vou falar com uma outra coisa. Ai, peraí, meu brincar. Ai, meu brinco... Aí para vocês parece o esquerdo, mas para mim é o direito. Meu brinco direito caiu na hora que eu ia falar essa nova coisa. Olha que interessante. Nada é um acaso. Às vezes, aí já vou falar uma coisa da constelação sistêmica. A constelação sistêmica tem algumas leis, que são as 3 principais. Leis do pertencimento, lei do equilíbrio e lei da hierarquia, sabe? E o que pode fazer a sua vida na lei sistêmica não andar? Todo mundo que veio antes é maior do que veio depois. Essa é a lei sistêmica. O que vem antes é maior do que veio depois. Ou seja, meu pai e minha mãe que vieram antes são maiores do que eu. Aí você fala, nossa, mas isso é tão óbvio. Não, não é tão óbvio. Por quê? Porque muitas vezes nós vimos nossa mãe sofrer devido a um pai abusivo, um pai que bebia, um pai que tinha um monte de amante, um pai que batia, um pai desrespeitoso. E nós, olhando enquanto criança, tomamos partido de um dos pais, partidos da nossa mãe. Tomamos, tadinha da nossa mãe. Tomamos partido e olhamos com maus olhos, com olhos dos julgamentos do nosso pai. Às vezes acontece ao contrário também. Enquanto criança, sua mãe era uma pessoa abusiva, uma pessoa não respeitosa com a família, e seu pai presente, seu pai ali, dando amor, e você tem maus olhos para sua mãe, e você toma partido do seu pai. Marta, eu não conheci nem pai e mãe. Às vezes, na sua história de vida, o teu vínculo de trazer você, os teus portais de entrada no mundo, teu pai e tua mãe, puderam ir até teu nascimento na sua história de vida. Depois foram outras pessoas que te criaram. Essa foi a sua história de vida. E aí você toma raiva, inconsciente ou consciente, do seu pai, da sua mãe,
porque eles não estiveram com você nessa vida. E aí, o que acontece? Quando uma dessas situações acontece, nós vamos falar o primeiro. Você com pena da sua mãe, de ver teu pai abusivo do jeito que era, fala, tadinha da minha mãe, toma partido, coitadinha, coitada, pequenininha, mãezinha, mamãezinha, e fica lá, você se torna filhinho da mamãe ou filhinha da mamãe, e além de tudo faz da sua mãe uma filha. Ou seja, perde a força do pai, perde a força do homem. Ah, Marco, uma mulher pode perder a força do homem? Pode. Uma mulher precisa da força do homem? Precisa. A força do homem, do nosso pai, faz com que a gente vá para a vida caçar nossos alvos. Que a gente tenha a força de estar aqui caçando nossos alvos. A força da nossa mãe mantém. Quando você tem dificuldade de se manter, é porque você tem dificuldade de receber, é porque você tem uma questão com a sua mãe. Quando você tem dificuldade de se posicionar, quando você tem dificuldade, seja você homem ou mulher, de se posicionar, de tomar posição, de ser mais agressivo na vida, de defender seu território, você tem questões com seu pai. E aí, amores, a gente precisa entender isso para equilibrar isso. A gente precisa entender isso para equilibrar isso. Então, hoje eu vou falando aos pouquinhos, eu não vou falar tudo hoje, para vocês poderem começar a digerir e falar, peraí, dentro do que ela falou, aonde eu me encaixo? Né? Porque muitas vezes você, dentro da lei sistêmica, o que você faz? Você entende com uma visão espiritual. O espírito precede a matéria. Eu vou bater isso algumas vezes. E com as leis universais também, tudo encaixadinho, sabe? Como se fosse uma coisinha, um quebra-cabeça. Você entende que a questão do casamento do seu pai e da sua mãe é deles? E você não tem nada a ver com isso? Você é só filho do pai e filho da mãe, ou só filha da mãe e filha do pai. Você não tem que tomar partido e se colocar no papel correto que vai te dar a força de vida. A força de vida. Sem força de vida, você até vive, mas vive aquela flor de plástico, aquela coisa, sabe, que nada acontece, aquela coisa morna, aquela coisa que vai empurrando a vida com a barriga, que vai tendo tudo assim, sabe? Então, quando a gente começa a ter esse entendimento espiritual das situações, você pode até entender assim. Muitas vezes a gente quer chegar, não, eu quero saber sobre a lei da abundância. Mas como é que você vai saber sobre a lei da abundância se você não passou pela lei do perdão? Esse momento do nosso país, que está um momento de muita divisão, se ajoelha para falar de Deus e cadê a lei do perdão? A lei do perdão traz bênçãos para nossas vidas. Bênçãos para as nossas vidas. Quando a gente fala, o outro. Mas o que aquele outro pode estar nos ensinando? Talvez o outro esteja nos ensinando que a gente tem que aprender a falar não. Talvez o outro esteja nos ensinando que a gente tem que se posicionar. Acordei vocês, né? Que a gente tem que se posicionar. Talvez o outro esteja ensinando que a gente tem que falar assim, ok, eu sei que você faz parte da vida, mas eu escolho não estar perto de você. Não existe exclusão, mas existe a escolha de não estar perto de determinadas frequências. Isso é muito importante. O fato de eu não excluir não significa que eu vou estar perto, porque as coisas têm consequências. Então isso significa a gente começar a ter a sabedoria espiritual. Quando você entende que a sua mãe, mesmo sofrendo, e esse era o aprendizado dela, tinha a ver com a nossa com determinada época, sim, mas a gente, às vezes, existe a lei da hierarquia e a lei do pertencimento. Para se sentir pertencendo,
enquanto criança, a gente repete padrões. Que padrões? Padrões de escassez, padrões de doença, padrões de maus relacionamentos, sabe? Eu vejo esse momento no nosso país, um momento assim, bem interessante, porque um lado está excluindo o outro lado. Um lado exclui o outro lado. Exclusão causa total desordem. Não adianta que lado você está. Exclusão causa desordem. A lei do amor fala, ok, você pertence. Ok, você pertence. Mas eu posso escolher não seguir esse caminho. Mas eu escolho não seguir esse caminho com entendimento maior. Qual é o aprendizado que existe ali? Agora vai ser difícil até, mas eu vou falar. Toda autoridade vem de Deus. Ninguém é autoridade à toa. Toda autoridade. Hitler foi uma autoridade que veio de Deus? Sim. Sim, Hitler foi uma autoridade que veio de Deus. Mas ele fez N outras coisas. Fez N outras coisas porque aquele determinado povo estava numa frequência que precisava daquilo. E qual é a frequência que a gente está escolhendo estar? Frequência do ódio ou frequência do amor? Qual é o que a gente está vibrando? O que a gente está atraindo? Como é que você pode falar de Deus e estar vibrando ódio? Quem está vibrando ódio não está atraindo seres de luz. Não é essa frequência de seres de luz. Quem está vibrando ódio, que quer destruir, quebrar tudo, está vibrando outros tipos de frequências, de oposição. Vou dar até um nome assim, de oposição, porque vocês são inteligentes para perceber. Então, nesse momento, gente, o que é melhor fazer? Olhar a própria vida e elevar a sua frequência. Por quê? Você não tem como agir na força do coletivo, mas você tem, por ligação com o coletivo, vibrar na sua própria vida. O que você vai escolher a partir de agora? Quando você clica um vídeo que fica falando o outro deve morrer, o outro absurdo, o outro isso, você está alimentando ódio no país. Você está alimentando ódio na sua vida. Você está alimentando ódio no planeta. Não concordo. Sinto muito. Essa é a lei. E isso vai ter reflexo na sua vida. Porque aquilo que você dá atenção, você joga a sua energia. Então, aquilo que você propaga, você joga a sua energia. É aquilo que você vai colher. Entende? E aí, o que acontece? Você vai botar um bandido dentro, vai dar carona com um bandido? Não. Mas você entende que os bandidos, existem bandidos porque existem esse tipo de vibração criando um bandido. Então você vai falar, opa, eu sei que existe bandido, mas eu não estou escolhendo estar em contato com ele. Eu sou sábia. Eu não estou falando que ele não tem o direito de existir. Eu estou falando que eu não estou escolhendo estar em contato com ele. São coisas diferentes. E se ele aparecer na minha vida, ficar com uma raiva, ele me roubou algo. Sim, eu sou humana, fico com raiva. Mas o quanto eu vou manter essa raiva? Quanto de tempo eu vou manter essa raiva? Eu não vou mentir que eu não estou com raiva. Vou viver a raiva, mas quanto tempo eu vou manter uma raiva? Uma hora? Um dia? Uma semana? Uma vida? Vou ficar sendo a vítima eterna do bandido? E vou ficar vibrando aquela coisa? Então, assim, trazer essa consciência. Trazer essa consciência. Marta, mas em relação a mim, que meus pais me abandonaram, e isso foi muito forte. Eu acredito que sim. Vamos ser bem sinceros, tem destinos muito difíceis, mas eu te dou os parabéns por estar aqui. Você que está ouvindo isso, que seu pai te abandonou criança, sua mãe te abandonou criança, eu dou os parabéns para você, bato palma para você. Você é uma alma muito forte. Você é uma alma muito forte. Eu sinto muito. Teu destino foi difícil? Eu reconheço. Eu olho para você e falo, teu destino foi difícil. Há momentos de destinos difíceis. Eu passei destinos difíceis na infância, eu sei o quanto dói. Eu sei que às vezes cicatriza, mas a dor parece que aparece. Mas eu quero que você veja a sua potência. Eu quero que todos vocês vejam a sua potência.
Todos vocês, principalmente aqueles que passaram por dores terríveis na infância, que não tinha a estrutura adulta para te segurar, que não tinha aquela estrutura, porque a gente aqui, enquanto adulto, o cognitivo de vocês entendem e isso ajuda. Mas criança, mesmo a nossa alma sendo antiga, o nosso cognitivo está muito puro. Então, parabéns, você superou. Você tem potência, todos aqui têm potência. A gente só precisa agora entender algumas coisas e entrar em ação. Porque tem gente aqui que conhece as leis, que já fez cursos comigo. Mas o que está faltando? Ação. 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 Gente, existe um segredo muito grande. Ação. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que eu já impactei mais de 100 mil vidas. Eu tenho 37 anos formada. Mais de 100 mil vidas. E quando eu falo que eu impactei mais de 100 mil vidas, sou formada em educação física, eu impactei dando aula, impactei criança, velhinho, impactei com palestra, impactei com curso, impactei com privado, impactei, eu faço assim, eu faço uma assistência religiosa, eu já ministrei jurei em pessoas que estavam fazendo passagem em hospital, já fiz trabalho em orfanato. Quando eu falo que eu impactei, não foi só com um curso, não. Eu impactei, às vezes, sentando do lado de uma pessoa no ônibus e vendo como é que eu podia mudar o estado dela. O que isso significa? Significa que eu aproveito cada oportunidade para entrar em ação. Para entrar em ação. E isso foi me trazendo aprendizado, isso foi me trazendo luz, isso foi me trazendo ensinamento. Porque às vezes, amores, quando eu ia lá para o orfanato, eu trabalhei 2 anos no orfanato, e eu via, eu falei, como é que eu podia ajudar aquelas crianças, né? Tinha gente que ia visitar, os pretos, coitados, nunca eram escolhidos na época, nada contra preto, mas é verdade, nunca eram escolhidos para adoção, só os muito pequenininhos, os mais velhos não, existia essa realidade. Eles eram olhados assim, sem salvação. E eu falei, cacete, o que eu posso semear dentro deles para despertar que não importa a circunstância, eles podem ter uma mudança e fazer a diferença. Eu não sei o que aconteceu, mas eu fiz minha parte. Fiz a minha parte da melhor maneira, sabe? Então, assim, gente, eu parei para pensar, vou pedir até licença a vocês para falar isso, eu vou fazer um curso online, onde eu tenho um curso de mentoria de 10 chaves, onde eu vou fundo cutucar, sabe? Mas eu falei, tem gente falando assim, cara, não tem como fazer, então eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou fazer um curso online, vou vender esse curso num preço bem legal, R$197, onde eu vou trabalhar um pouco das leis divinas para vocês tomarem consciência e entrarem em ação. Amores, para de não perdoar. De novo, não entra não seja burro de andar com cobra. Desculpe falar isso. Não ande com cobra. Não ande com cobra. A cobra não vai mudar a natureza dela por causa do seu perdão. Atenção! A cobra não vai, o escorpião, a pessoa cobra não vai mudar a natureza venenosa dela por causa do seu perdão. O que é o seu perdão? É entender que a vida é assim, que existem cobras e que por um acaso você esbarrou em uma. Pode ser por frequência, pode ser por colheita, pode ser porque você deu mole por alguma casa assim. E essa cobra te atacou e você sobreviveu. Você não vai andar com cobra, mas você vai perdoar a cobra. São duas coisas diferentes. E se você foi a própria cobra, você vai se perdoar. E vai escolher deixar de ser cobra. Porque cobra tem consequências. Quem é cobra vai ter consequências. Então, gente, está na hora de o quê? Eu quero trazer você para consciência. Não é para uma menina da consciência ou um menino da consciência. Eu quero chamar para um adulto da consciência. Para você entender que o mundo é como é. E que você pode não entrar nessa vibração coletiva doida que está acontecendo. Porque se você entrar na vibração coletiva doida que está acontecendo, isso vai ter consequências na sua vida. Mas você pode ir além.
E para ir além, para você vibrar acessando seres maiores, você tem que estar numa frequência mais sutil. E isso é um trabalho, não é um virar só de chave. E isso muitas vezes começa com as leis universais, você entendendo essas leis, para você entender por que você está onde você está. Você não está onde você está por acaso, você está porque você se colocou ali. E também entender que aqueles que te deram a vida, principalmente aquele que te irrita e que você não gosta, é parte de você. É o teu portal de entrada aqui. Então, gratidão. Gratidão. Isso não significa... Meu pai tem 89 anos. Não significa que eu vou parar de pagar o plano de saúde do meu pai, parar de apoiar meu pai. Mas as escolhas do meu pai são as escolhas do meu pai. Se meu pai faz escolhas que trazem consequências para a vida dele, eu sinto muito. Mas são escolhas dele. O que eu posso fazer diferente é fazer escolhas melhores do que ele e daí mostrar que eu sou um bom fruto. Honrar os antepassados não é ficar na miséria. Honrar os antepassados é fazer escolhas melhores. Sabe? É ser luz. Você não é luz só para você. Você é luz para você, luz para os seus ancestrais, luz para a sua descendência e luz para o planeta. Quando você escolhe ser luz. Então, amores, a gente vai errar, a gente vai escorregar, mas a gente vai, acima de tudo, ter essa consciência, sabe? Maior. E o que acontece? Vamos bem ser sinceros. Aí eu estava até falando, a pessoa foi abandonada, a pessoa passou por um abuso, a pessoa passou por coisas fortes, criança precisa ressignificar? Precisa. Precisa ressignificar, porque mesmo sabendo das leis universais, mesmo sabendo das leis sistêmicas, às vezes os registros estão tão fortes aqui, e aí entra técnicas da PNL para ressignificação e EFT, que é aquela técnica de batidinhas para a gente limpar os meridianos. Mas é um processo. Eu preciso que você entre no processo. Como? Haja, ação, ação. Cada situação eu vou fazer uma coisa assim. Leis universais, prática. Leis sistêmicas, prática. Para quê? Para que você entre em ação, para que você crie um novo destino para você. Sabe? Mas eu ainda não estou lançando, eu estou formando e eu estou fazendo essas lives aqui para falar para vocês que, acima de tudo, amores, se eu puder chegar, dar virada de chave hoje, duas viradas de chave. Uma, a vida do teu pai e da sua mãe, o casamento deles, pertence a eles, não a você. Volte a ser só filho ou filha. Volte a ser só filho ou filha. Você não é maior do que seu pai. Sua mãe não era vítima, sabe? Você não é maior do que sua mãe. Seu pai não era vítima. Eles tinham que viver aquilo porque aquilo pertencia à história espiritual deles. As histórias espirituais são individuais. Mas a gente colhe quando a gente se mete naquilo que a gente não quer se meter. Quando a gente vai tentar salvar um amigo, uma amiga que tem uma história espiritual que está se metendo numa furada, muitas vezes respinga a maldição para você. Assim como respinga a bênção. Estou fazendo respingar a bênção em vocês. Então, amores, essa é uma lei. Outra coisa importante, essa é uma virada de chave. Leis universais superiores existem. Seres que fazem cumprir as leis. Leis universais inferiores, existem seres que fazem cumprir as leis. Não adianta ajoelhar, falar Jesus, Espírito Santo, Deus, quebrar tudo e estar com ódio, porque você não vai estar em contato com seres espirituais da luz. Não vai estar. Você vai estar no engano espiritual. Você vai estar em contato com seres de baixa vibração, baixíssima vibração, que estão enganando você. Enganando você. Então, a percepção espiritual não tem a ver com religião, ou estar no altar, ou estar fora de um altar. A gente precisa entender isso. A gente tem que entender isso, sabe? O que você está escolhendo fazer tem consequências. E é alimentado por seres. Quer um destino melhor? Fez um monte de M até hoje? Perdoa. Perdoa as pessoas envolvidas e se perdoa. Ali já começa. Mas um perdão sincero, gente. Porque o mundo espiritual,
Ele é diferente da gente, ele vê a tua energia, sabe? Ele vê a tua energia. Ele não vai ver as tuas palavras, ele não vai ver a tua roupinha, ele não vai ver você com uma cruz, com uma Bíblia, com um Torá, com o que for, com um livro sagrado. Ele vai ver a intenção do seu coração. O que move a energia é a verdade do seu coração. É você rasgar e se derramar. Falar, puta que pariu. Sou uma merda, fiz só merda, mas eu quero mudar. Ali começa a mudança. Ali começa a mudança. Quando você fica, eu sou perfeito, eu não sei, sou perfeito, sou bom, sou isso. Cuidado, porque talvez você esteja no engano. Cuidado. Então, amores, gratidão, 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 gratidão. Eu vou fazer quarta-feira a continuação disso aqui. Quem gostou, compartilha quando eu baixar o vídeo. Quem não gostou, não gostei, me diz por que não gostou. E quem puder vir quarta-feira às 9 horas, tá? A gente vai falar um pouco mais. Agora a gente vai falar como é que é o dinheiro. Como é que é isso, dinheiro com o pai? Como é que é isso, dinheiro com a mãe dentro da lei sistêmica? Como é que é isso, dinheiro com a questão universal? Tá bom? Com as leis universais. E, amores, pensa um pouco, sabe? Porque às vezes essa raiva não é pro papai e mãe, mas é pro ex-marido. E aí, essa raiva do ex-marido, todo mundo tem um marido, namorado que mais merece, gente. Vai até onde consegue ir, entendeu? Sentiu que não tá indo mais, beleza. Mas vamos trabalhar na gratidão à mudança, sabe? Vamos trabalhar. Será que não é a gente que só está acessando o lado negativo da pessoa, porque a gente fica só reclamando, né? Amores, muito obrigada pela oportunidade de dividir conhecimento. O que eu converso com vocês, eu converso comigo também. O processo de aprendizado e crescimento é mútuo, tá? Agradeço mesmo de coração. E bora, indiferente do que acontece, escolher fazer nossa vida andar. A gente não precisa colher o que está o coletivo escolhendo. Nós podemos ir por um outro caminho e ser o convite. Mas para ser o convite, a gente tem que agir diferente na nossa própria vida. E aí os resultados vêm e a pessoa fala assim, uau, é isso, tá? Beijo no coração de todo mundo, um grande abraço. Obrigada pela presença de cada um que está aqui, tá? Beijo, amores. Tchau, tchau.